ti, tudo é por sua causa. Tudo é por tua causa, Jesus. Nada tem a ver conosco, tudo tem a ver contigo. Só estamos aqui por sua causa. Ajuda-nos a completar os nossos dias, glorificando o teu nome. E que sejamos bons escribas. Que sejamos escribas divinos. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: seja um escriba divino. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Dia após dia nós temos vivido a nossa vida e nós temos aprendido a vivê-la de uma maneira em que glorifique o nome do Senhor Jesus, e para isso o Espírito Santo tem trabalhado. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Vamos ver aqui uma tentativa de Moisés, uma necessidade que Moisés vê sobre o povo. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Aqui o povo havia confeccionado por meio de Arão um bezerro de ouro, e o povo adorou o bezerro de ouro. Então Deus estava disposto a destruir aquele povo. Essa era a disposição. Êxodo capítulo 32, versículo 30. A Bíblia diz assim: aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vossos pecados, por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço, teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora e conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Podem se assentar. Moisés sobe ao monte para buscar de Deus as tábuas da lei, e o povo acha que estava demorando demais. Então o povo diz assim: constituamos um novo líder, e então vamos voltar para o Egito, e vamos confeccionar os deuses que nos tirou do Egito. Então, por meio de um convencimento, eles convencem Arão, então eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar, e Deus não gosta do que vê, e planeja destruir. Disse: eu vou destruir todo esse povo, e vou eliminar esse povo, Moisés, eu faço outro povo. Então Moisés chega para Deus e diz: Senhor, não faça isso. Não faças isso. Se o Senhor for matar este povo, eu quero morrer junto. Eu não quero continuar a minha vida, e eu não quero continuar os planos que o Senhor tem para mim, a história que o Senhor tem para mim, o livro que o Senhor tem escrito para mim, sem esse povo. Eu não quero. Eu quero que a minha vida continue junto com esse povo. E aí está escrito assim. No versículo de número 31, ele diz: fazendo bezerros de ouro. Versículo de número 32. Risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando Daniel, a partir do capítulo 9, ele começa a ter as visões e a oração e tal. Ele diz assim: eu vi um trono de Deus e um rio emanava de fogo e abriram-se os livros. Eu quero falar sobre um livro que se chama O Livro da Sua Vida. O livro que Deus escreve para você viver. Esse é o livro chamado Livro da Sua Vida. O livro que Deus, Ele nos deu esse grande aqui, que estará como testemunho diante do céu, que todos nós temos acesso, amém? E Ele então escreve para mim e para você um livro, baseado neste livro. Então existe uma reescrita do livro, testemunho, testamento, Bíblia Sagrada,
reescrita no livro da nossa história. Quando Moisés entende que Deus ia destruir o povo, ou seja, ia riscar o povo do livro dele, não ia dar mais continuidade no livro de Israel, Moisés diz, eu também quero ser riscado. Risca o meu nome, ele não estava falando do céu, ele não estava falando da eternidade, risca o meu nome do livro que o Senhor tem escrito na terra. Deus escreve na terra uma história por meio do povo dele. Esse é o livro da minha vida e o livro da sua vida. Então ele ora dizendo, risca, ou seja, eu quero morrer junto. Eu não quero continuar escrevendo nada. Aí eu quero começar a falar aqui. Moisés recebe de Deus uma suposta oportunidade para Israel. Vamos lá. Aí só que Deus diz assim, só que é o seguinte, Moisés, eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo com vocês. Eu vou dar a terra dos cananeus, dos heveus, dos perizeus, dos girgazeus, dos heteus, só que eu não vou com você. Eu vou dar vitória, mas eu não vou junto. Moisés pensa e fala assim, bom, peraí. Eu pedi para ele riscar o meu nome, se fosse interromper a vida deles, interrompesse a minha também. Então Deus disse, vamos continuar então. Só que eu não vou continuar com vocês. Agora, peraí. Eu vou continuar vivendo e escrevendo a minha vida sobre essa terra. E eu vou continuar. E eu vou ter vitórias. E eu vou colocar esse povo dentro da terra. E nós vamos vencer os inimigos. Mas Deus não vai comigo? Não, peraí. O que adianta eu ter êxito e vitória, escrever uma história nessa terra de sucesso, sabendo que em toda a trajetória de sucesso que eu tive, Deus não estava comigo. Eu estava debaixo da ação dos anjos e debaixo do cumprimento da promessa, mas Deus não estava comigo. Moisés disse, sem acordo. A questão que eu e você precisamos entender, que muitos crentes da nossa época, eles têm escrito uma história na terra de êxito, de prosperidade e de vitória, por meio da ação, da graça de Deus sobre a humanidade. Mas Deus, o sacrifício de Cristo, o mover da palavra, a mudança, a transformação, a verdadeira vida cristã, não está dentro deles. Moisés disse, sem acordo. Eu não quero ter êxito, eu não quero ser uma pessoa de vitória, eu não quero ser uma pessoa rica, abençoada, que escreva uma história de sucesso nessa terra, se eu não tive Deus na minha vida, mudando, transformando, sentindo a presença dEle, caminhando com Ele, porque eu já desfrutei da presença, do mover, da autoridade, da cobertura, do fogo, da presença dEle. Eu não aceito. Então Deus diz assim para Moisés, tudo bem? Então eu vou fazer ir a minha presença contigo para te fazer descansar. Então Moisés diz, bom, troca-se o anjo pela presença do Senhor. Bom, melhorou. Só que eu também não quero. Eu não quero ter o êxito, eu não quero ter vitória, e eu não quero ter apenas a presença do Senhor, a nuvem, eu não quero ter direção, eu quero Ele mesmo andando no nosso meio. Eu quero Deus, eu quero Jesus Cristo, você diz. Eu quero ter um contato íntimo com Ele. Eu não quero apenas as mãos dEle. Eu não quero a igreja dEle. Eu não quero a ceia dEle. Eu não quero as canções dEle. Eu não quero só o perdão dEle. Eu não quero só a graça dEle. Eu não quero o céu dEle. Eu quero Ele. Então Moisés olha para Deus e diz, Senhor, se Tu mesmo não fores conosco, para notificar e deixar bem claro que nós somos um povo separado de todas as nações. Não porque somos vitoriosos, quantas nações já experimentaram grande êxito, grande ascensão e grande vitória.
Não é por isso que nós vamos ser um povo notório. É porque nós temos o Senhor conosco. E eu quero dizer uma coisa para você. Quantos crentes escrevendo a história da vida, com sucesso e com vitória, sem Ele? Quantos crentes escrevendo a história da vida, com o mover dEle, com a alegria dEle, com o Shekinah dEle, com a paz dEle, mas sem Ele? O que eu quero? O que você quer? Será que nós queremos mais do que aquilo que Ele pode nos oferecer? Será que nós queremos mais do que aquilo que o Evangelho pode nos oferecer? Sim, nós queremos o dono do Evangelho, nós queremos o Verbo de Deus, nós queremos a videira verdadeira que nos limpa, que nos molda, nós queremos o sol da justiça que nos ensina o que é justiça, nós queremos o pão da vida que nos ensina a alimentar-nos dele e sermos satisfeitos, nós queremos a água da vida que nos faz plenamente e transformando-nos em fontes de vida eterna. É isso que nós queremos. Queremos ou não queremos? Você acha que existem muitas pessoas dentro da igreja que querem isso que eu acabei de dizer? Não. Existem pessoas se contentando com o mover dos anjos e com o evangelho. Existem pessoas que se contentando com a presença. Mas eu e você já sabemos o que nós queremos. Sabemos ou não sabemos? Se eu e você, nós sabemos o que nós queremos, nós entendemos que a nossa vida será escrita. E a nossa vida, sendo escrita, ela é escrita pelo dedo de Deus. Antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem escrito a sua vida? Como nós temos escrito a nossa vida? Quantos anos você já viveu dela? Vamos parar um pouquinho e pensarmos em alguns homens e mulheres da Escritura. Vamos pensar em primeiro lugar em pessoas que não foram boas naquilo que escreveram. Pensa em alguém. Vamos pensar em Caim, que quando sentiu um mal-estar e uma indigestão da vida, que quando sentiu frustrado, deu vazão ao sentimento e escreveu homicídio, inveja, morte e maldição. Vamos pensar um pouquinho em Esaú, que tinha tudo tão acertadinho, mas de repente ele sente fome e acha que a sua fome era maior que tudo. E escreve para si a versão de Deus para com ele, onde Malaquias diz: eu odiei Esaú, porque ele rejeitou a primogenitura. Quem mais? Quais são os nossos personagens, dos quais nós olhamos, como o apóstolo Paulo diz, e olhamos para eles, e aí dá um estalo, e nós entendemos, falamos de Sansão, falamos de Davi, quando está com os olhos fitos em Batseba, e naquele momento ele não pensa em nada, só em concluir o desejo carnal dele, escrevendo uma tragédia para a própria história. Mas vamos falar de Nabote. Quando Acabe chega para ele e diz assim: me vende a sua vinha, eu te dou uma melhor e dou o preço que você quiser. Ele diz: não, herança não se vende, não se negocia. E ele morre e paga o preço da vida dele. Jezabel manda matá-lo e apedrejá-lo, porque ele nega vender a vinha para Acabe. Amém? Vamos falar de Samuel, que ficou distante da mãe no período da infância, e que olha para todo aquele governo desordenado de Eli, de Ofni e Finéias, e não se corrompe. Vamos falar de Samuel, quando consegue entender aquilo que Deus falava com ele, ministrava sobre ele, e conseguiu fazer a própria história, sem se corromper, num governo totalmente corrompido.
Vamos falar de Ruth, uma moabita, proibida de entrar na assembleia, proibida de entrar na congregação, mas uma mulher que começa a ter o Deus da sogra como seu próprio Deus, e então escreve uma história, e ela se torna uma parente de Davi. Vamos falar de Raabe, que ela consegue identificar o Deus de Israel, e ela diz assim: o Deus de vocês não é só Deus no céu, mas é Deus na terra, e ela consegue virar a trajetória da família inteira. Quem mais? Quem mais que você olha para a sua vida, e você diz assim: Deus, eu preciso escrever a minha história da maneira que o Senhor quer que ela seja escrita. Não é difícil escrever uma história de acordo com os moldes de Deus. É só copiar. Por isso que o tema da mensagem é escriba divino. Você sabe o que é um escriba? Escriba era um copista. Ele copiava a escritura. E tinha que ser de uma maneira genuína e fiel ao texto, hífen, vírgula e tudo. Ainda mais na língua que era. Escriba. Somos escribas. Por quê? Porque ao passarmos deste livro para a nossa vida, não sofre alteração. Quem pode dizer amém? O Senhor diz assim: ande a 2ª milha. Aqui está escrito. Mas quando você vai passar para a sua vida, você não anda a 2ª milha. Então você escreve de uma forma diferente. O Senhor diz: não olhe para a mulher alheia. Mas quando você vai passar para o livro da sua vida, você faz algumas alterações. A palavra do Senhor diz assim: não sedes ociosos. E você gasta um tempo enorme no celular, enorme no computador, e ainda diz para você mesmo que você está trabalhando. Você mente para você mesmo que tudo é trabalho. E aí você reescreve da sua maneira, do seu jeito, segundo os enganos do seu coração. A questão é, se somos copistas leais, genuínos, verdadeiros, escribas verdadeiros, que apenas copiamos o que está escrito. O que está escrito para mim e para você quando somos tentados. O que está escrito para mim e para você quando passamos por aflições. O que está escrito para mim e para você quando somos provados. O que está escrito para mim e para você quando passamos por tribulações. O que está escrito para mim e para você quando ficamos amargurados. Quando ficamos ressentidos. Como sofrendo ataques. O que está escrito para mim e para você é só copiar. Você é um copista leal? Você tem certeza que a vida que você está vivendo é uma cópia daquela que Jesus escreveu para você? Ou será que você está dando de um autor próprio? Você está escrevendo da sua maneira, do jeito que dá. Senhor, eu vivo do jeito que dá. Eu sou do jeito que dá. E eu faço as coisas do jeito que dá. A questão é, eu quero que você vá comigo em Jó 31. Eu quero falar de um homem que disse: eu gostaria que todas as pessoas que eu logrei... Esse capítulo fala sobre a integridade dele. E é incrível. Quando você lê que Deus viu Jó, um homem justo e fiel. Jó 31... O homem era assim, 100%, irmão. Você já leu Jó 31? Nunca olhei para a mulher alheia, nunca toquei numa virgem, nunca deixei um órfão desprovido, nunca deixei uma viúva, nunca logrei, ele vai, nunca. Ele começa a discorrer a história da vida dele. E ele começa a fazer a história. E ele começa a falar sobre todos os atos e todo o comportamento dele. Aí no capítulo 31, no versículo de número 35, ele diz assim: há quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva um livro. Escreve um livro. Que os meus adversários escrevam um livro sobre as minhas faltas, sobre as minhas falhas, sobre as minhas debilidades, sobre os meus erros. Eu desafio
alguém a escrever um livro sobre todos os meus pecados e sobre todas as minhas falhas. Ele disse, sabe o que eu vou fazer com esse livro? Esse livro vai ser uma coroa sobre a minha vida. Vai ser um diadema para mim. O bom homem é aquele que quer saber o pior de si. Sabe quando é que você encontra uma pessoa boa? Não é quando ela é boa para com os outros, mas quando ela procura o pior de si mesma. Pessoas boas procuram o pior de si mesmo. Pessoas boas procuram o pior de si mesmo. Elas não procuram o que está ruim no outro, o negativo no outro, e nem o que não gosta no outro. Ela procura o que não gosta em si mesmo. Tiago capítulo 4 diz assim, apresentai diante dele as vossas misérias. Apresentai diante dele, chore, pranteie pelas vossas misérias, pelas vossas feridas. O homem bom é aquele que procura o pior de si mesmo. Ele quer saber onde é que ele está errando. Ele quer saber onde é que ele não está sendo fiel na sua escrita. Ele quer saber onde é que ele está falhando. Ele quer saber onde é que ele está desagradando a Deus. Ele quer saber que a página que ele está escrevendo hoje vai ser lida. Ele não quer errar. Ele quer escrever, mas ele não quer escrever torto. Ele não quer escrever errado, ele não quer copiar, porque simplesmente ele tem um dia atrás do outro. Ele quer fazer direitinho, caprichado, como o primeiro dia de escola de uma adolescente. Você já viu o primeiro dia de escola de uma criança ou de um pré-adolescente, que capricho? Então, hein? Verdadeiros copistas. Verdadeiros copistas, que copiem, que olhem para aquilo que Deus tem. Jó diz assim, por certo eu o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa, o número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim, se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os teus frutos sem dinheiro, se sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, por cevada joio, acabaram-se as palavras de Jó. Ele disse, se eu fiz, se eu errei, se eu pequei, que escreva um livro sobre os meus erros. Porque Jó sabia que se escreve. Você escreve torto ou direito? Dizem que Deus escreve torto por linhas tortas, não é verdade? Quem conhece esse ditado? Torto, certo, por linhas tortas, não é verdade? Você concorda com esse ditado? E tem crente que além de concordar, repete. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você estamos escrevendo a história da nossa vida. E nós estamos escrevendo, e existem páginas e capítulos da nossa história. Eu não sei qual é o capítulo que você está vivendo agora, mas pode ser aquele capítulo central da sua vida. Pode ser o capítulo central da sua vida ou não. Qual capítulo que é central da sua vida? Hoje é o capítulo central da sua vida? Sim ou não? Por quê? Porque é o agora. Qual é o capítulo central da sua vida? Não é o que você viveu há 10, há 15 anos atrás. É o que você está escrevendo agora. Porque você não sabe se para você ou para mim haverá o próximo capítulo. Eu não sei se eu vou escrever outro capítulo. Você não pode me garantir que vai escrever um outro capítulo. Nós não sabemos. Vamos saber quando tivermos as nossas páginas em branco. Então vamos iniciar a cópia da genuína escrita de Deus. Não seja o autor da sua própria vida, escolhendo a maneira de reagir, escolhendo a maneira de pensar, escolhendo a maneira de fazer as coisas. Está escrito como viver, como passar por adversidades, como ter sucesso,
como ter prosperidade, como ser abençoado. Tudo está escrito. É só você copiar. Será que é tão difícil assim copiar, irmãos? É difícil, pastora, porque eu tenho que ficar olhando. Eu olho aqui e ponho aqui. Eu não posso inventar com as minhas palavras, não. É assim, ó. Olha ali e passa para cá. Olha ali e passa para cá. Olha ali e passa para cá. Eu quero que você vá comigo em Salmos 56. Quero falar de um outro homem que... Davi estava passando um momento muito difícil da sua vida. Um homem que sabia que Deus escreve o que vivemos na terra. Ô pastora, quando Deus vai replicar o que eu escrevo, eu não posso contar um pouquinho com a graça, um pouquinho com a misericórdia que o anjo que vai escrever a minha história, as minhas obras, eu não posso pedir para o anjo dar uma burladinha, tipo assim, ó, igual aquela parábola daquele homem. Que, tipo, quanto que você deve? Quanto que você deve? Você deve 50, eu vou pôr 20. Não pode, senhor, pastora. Eu pedi para o anjo falar, dá uma mudadinha aí. Não, o anjo é fiel, ele copia direitinho daqui para lá. Eu escrevo aqui e o anjo copia para lá. E o anjo é fiel, ele copia direitinho. Davi sabia que Deus escreve a nossa história. E ele dizia uma coisa em um momento muito difícil da vida dele. Ele começa a pensar sobre a falta de estabilidade que ele tinha. O cristão, ele precisa de estabilidade. E Davi estava vivendo uma vida já fazia anos. Ele estava aqui beirando os seus 30 anos. E ele estava com falta de estabilidade, sabe? De ter uma casa, de ter uma família no lugar, de ter um endereço, sabe? De viver um pouco em paz. E ele não estava mais gostando daquela peregrinação. Porque pensa comigo, ele sai de Belém e vai para casa real. Da casa real, ele começa a ser perseguido e não tem moradia certa. E ele escreve uma coisa assim, ó. Versículo de número 8. Tu contas as minhas vagueações. Tu sabes todas elas. Onde eu estive, o que eu fiz, o que eu estava fazendo. Se eu fui para lá, se eu fui para cá. Todas elas estão contadas. Aí ele fecha com isso. Põe as minhas lágrimas no teu odre. As minhas lágrimas não têm sido vãs. O Senhor tem recolhido elas. E ele diz assim. Elas não estão escritas no teu livro. Lê aí. O Senhor está escrevendo a minha história. E todas as minhas lágrimas estão escritas. Lágrima do quê? Que lágrima que Davi falava? Lágrima de quebrantamento, lágrima de dependência de Deus, lágrima que muitas vezes ele não conseguia entender por que ele estava passando por aquilo, mas ele chorava e dizia, Senhor, me dê forças, Senhor, me dê resistência, por todas as vezes que ele era perseguido injustamente, por todas as vezes que o seu próprio povo se levantava contra ele, Davi era um homem que chorava, por isso era um homem limpo. Bem-aventurados que choram. Pessoas que choram são limpas de coração. E ele dizia, Senhor, as minhas lágrimas estão no teu livro. O Senhor está escrevendo o livro do Senhor. E replicando ali a minha vida, as minhas vagueações, a minha trajetória. E nenhuma lágrima tem sido esquecida. Todas elas. Ao invés de você reclamar, ao invés de você fazer projetos de vingança, ao invés de você fazer projeto de rebote, ao invés de você planejar um esqueminha, como é que você vai fazer para sair daquilo? Ao invés de você ter ideias, ao invés de você ficar pensando, o porquê que você não opta pela oração?
fazendo um altar e ali derramando toda a sua súplica, toda a sua dor, todo o seu quebrantamento e dizendo: Senhor, escreva no teu livro sobre as minhas dores, sobre as minhas lágrimas. Os crentes não choram mais, os crentes estão pulando a parte do altar e são crentes movidos por ideias, por planejamentos, por esquemas e por viabilizações humanas, e é por isso que o céu não está trabalhando na terra. Qual foi a última vez que você optou pelo céu para sair de um problema, para sair de uma situação? Qual foi a última vez que você olhou para a sua situação e você disse: espera aí, Satanás está me equivocando, ele está me fermentando, eu vou escrever diferente, eu vou fazer diferente, eu vou dobrar o joelho no chão, e eu vou falar com Deus, e o Senhor vai abrir o céu diante de mim, e a terra vai ter que obedecer o que o céu governa. Mas aí nós resolvemos sentir, pensar, agir em conformidade com aquilo que nós entendemos, com aquilo que nós pensamos. Somos guiados pela nossa vista, pela nossa visão. Somos pessoas que temos ideias, temos planejamentos. Nós saímos dos nossos problemas por meio dos nossos planejamentos e ainda queremos ter bons resultados. Montamos estratégias para resolver os nossos problemas, escrevemos isso na nossa história e queremos ter bons resultados. De que maneira? Tem que sair pelo processo, escrever as páginas direitinho. Vamos lá. Situação, aflição, tribulação, primeira parte, humilhação. Segunda parte, conscientização, esclarecimento. Terceira parte, oração e confissão. Quarta parte, entronizamento de Cristo. Cristo é entronizado. Você começa a enxergar que Cristo é a razão de tudo. Quinta parte, você começa a andar conforme o que está escrito. Mas tem que escrever, tem que passar pelos processos. Primeiro processo, humilhação. O nego foge, ó. Foge. Não consegue escrever, a página da humilhação está em branco. Como que vai escrever a da exaltação? Porque a Bíblia diz assim, Tiago: os humilhados são exaltados. Que maneira? De que jeito? E aí quando passa pela página da humilhação, começa a metralhar todo mundo. Esse é culpado, aquele é culpado, aquele. Ninguém é culpado de nada. Nós temos um livro, uma história única que está sendo escrita. Você sabia que Deus jamais deixa qualquer pessoa escrever ou dar uma rabiscadinha no teu livro? Cada um tem o seu livro. Cada um tem o seu livro. Deus jamais deixa alguém dar uma rabiscadinha no seu livro. Só que você empresta seu livro para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Aquele ditado, um livro aberto, ele é bem representado naquilo que as pessoas expõem a própria vida e permite que outras pessoas... Por exemplo, aquela página do seu sofrimento feroz. Pode ver que tem alguém ali que escreveu uma frase, duas frases, até um capítulo inteiro, por isso que você sofreu tanto. Sofrimento seu não foi único, não foi só seu. Para você entender suas culpas, seus medos, suas ansiedades, sua insegurança. Não, o capítulo não foi só seu. Você deixou alguém escrever, fala a verdade. Alguém veio e botou o dedão ali, escreveu. O sofrimento que quase acabou com você, que quase matou você, que quase destruiu você, só pode ter a ajuda de um ser humano. Por quê? Porque as adversidades e dificuldades que eu e você vivemos na nossa história, não se tem tragédias, não se tem destruição, não se tem pecados, não se tem. Você deixou alguém dizendo, dá uma beirinha aí, deixa eu escrever. E aí você deu a caneta e a pessoa escreveu. Eu vou oprimir você, eu vou governar sobre você, eu vou enganar você, eu vou. E aí foi que deu todo aquele sofrimento. Ele diz assim, as minhas lágrimas estão escritas no teu livro. Deus nunca perdeu uma das suas lágrimas. Nenhuma delas. Pastor, o que é que Deus faz com elas?
O que é que Deus faz com as suas lágrimas? A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrima, colhe com alegria. Mas isso não tem nada a ver. Suas lágrimas são guardadas para o dia do juízo. No dia do juízo será o acerto de contas com os seres humanos. E as lágrimas que você chorou, da qual havia inocência de sua parte, da qual havia injustiça da parte dos outros, são recolhidas e levadas para o dia do juízo. No acerto de contas. E as nossas lágrimas também são escritas para quê? Em Deus para quê? Para que nós possamos escrever a nossa história de êxito. Eu quero que você vá comigo em Salmo 139. Salmo 139, versículo de número 16. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Ele escreve sobre quão maravilhoso ele foi feito no ventre da mãe dele. E ele dizia assim, Salmo 139, 16, os teus olhos viram o meu corpo quando não tinha forma. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Deus, tu me formastes no ventre da minha mãe, e o Senhor escreveu para mim uma vida. E o Senhor me formou, não havia nada formado em mim. E o Senhor foi formando. E conforme o Senhor formava o meu corpo, o Senhor formava a minha história. Conforme o Senhor formava o meu corpo, o Senhor formava a minha história. Você sabe até quando Davi viveu a história que Deus tinha para ele? Até 2 Samuel 11. Até ali, Davi copiou de uma maneira única, genuína e perfeita a história que Deus tinha para ele. Depois de 2 Samuel 11, Davi escreveu uma outra história. Depois do pecado com Batseba, as coisas não caminharam conforme o planejamento de Deus. A grande questão que eu tenho a te dizer, nessa noite, Deus escreveu uma vida para você. Será que a vida que você tem vivido é a vida que Deus escreveu? Você já parou para pensar nisso? Se a vida que você vive é uma vida que você delimitou, que você determinou, que você estendeu, que você planejou. Você não para pensar nessas coisas? Será que só eu sou louca? Não tem mais louco aqui não? Será que você não pensa, Deus, será que é só isso que o Senhor tem para mim? Será que eu estou vivendo aquilo que o Senhor planejou quando o meu corpo estava no ventre de minha mãe ainda informe? E o Senhor escreveu as suas coisas no seu livro. Será que Deus escreve história? Pensa comigo, vamos pensar numa coisa. Será que Deus escreve a história dos seres humanos? E nessa história ela vai se casar, ele vai se casar e vai ter uma família. Vai ter sobre trabalho, vai ter sobre estudo, vai ter sobre profissão, vai ter sobre conquistas, vai ter sobre desafios, sobre aflições. Será que vai ter só isso no livro que Deus escreve? O que está faltando nessa discriminação que eu dei? O livro que Deus escreve para a sua vida, a principal parte, o assunto, é o quê? É a sua comunhão com Ele. É a sua comunhão com Ele. A paixão dele por você, e a paixão sua por Ele, e o seu amor por Ele, e o amor dele por você, e a amizade entre vocês dois, e o crescimento que você tem, e como você vai descobrindo Deus na sua vida, e quando você vai gostando de relacionar-se com Ele, e como você vai se apaixonando por Ele, e como você vai identificando Ele na sua vida. No livro que Deus escreve para você e para mim, tem tudo, tem profissão, tem dom, tem talento, tem ofício religioso, tem. Mas o principal assunto do livro é a sua comunhão com Ele, é a minha comunhão com Ele, é o amor,
É o nosso amor, é o nosso contato, é o nosso relacionamento. Você acha que Deus iria deslizar-se, que Deus iria perder-se em fazer você uma pessoa envolvida completamente com a sua família? Deus escreveu para mim, pastor, uma história onde eu sou envolvido completamente com a minha família, completamente com meus estudos, completamente com o meu trabalho. E na história que Deus escreveu para mim, tem muito pouco sobre eu e ele. Essa é a história que Deus escreveu, diga para mim. Não. Mas é a história que os crentes estão vivendo hoje. A história que Deus escreve para nós é uma história de paixão, uma história de amor, é uma história de intimidade, é uma história de relacionamento, é uma história onde Deus vai escrevendo para nós vivermos a vida de Cristo, vivermos o amor de Cristo, vivermos o perdão, a graça, a santidade e a comunhão com Ele. Falando em comunhão de 0 a 10, como é que está a sua comunhão com Jesus? Como que está a sua comunhão com Ele? Se alguém te perguntasse hoje, você é um filho de Deus, um crente fervoroso ou um religioso? E se você puder só dizer a verdade, o que você diria? Olha para o seu irmão, não precisa responder não, só olha para ele. O que é que você diria? Se você é um crente fervoroso, alguém cheio do Espírito, alguém que ama a Deus, que ama Jesus, e que está fazendo de tudo para que Ele cresça na sua vida, ou você é alguém que cumpre as suas funções religiosas, você não adultera, você não bebe, você não fuma, você não rouba, e você vem à igreja e você ouve a palavra, e a sua comunhão com Deus baseia-se em seus ritos. Quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 20. Versículo de número 12. Deus tem uma história para mim e para você. E às vezes nós damos uma escorregadinha da história, mas depois voltamos no contexto de novo. Pastor, eu já dei uma escorregadona. Mas fala a verdade, o escritor não fez você voltar de novo? Fez ou não fez? Fez. Fez você voltar de novo. E agora, você está fazendo para valer? Porque a questão não é os seus tombos, a questão é como você se levantou e como você tem se mantido de pé. Deus não quer saber das suas escorregadas, Deus quer saber do agora. Qual é o capítulo mais importante da sua história? Qual é? Foi quando eu escrevi lá em 1900. Não, o capítulo mais importante da sua história está sendo escrito agora. E dê graças a Deus por Jesus Cristo por isso. É por Ele que eu e você podemos nos respaldar nisso. E podemos confiar e podemos celebrar isso. Você pode mudar a sua história hoje, se você quiser. Hoje. Você olha para a sua vida e você diz assim, não. Lá quando eu fui tentado, eu caí. Lá quando eu fui provado, eu fiz do meu jeito. Lá quando eu fui exigido como cristão, ter atribuições cristãs, eu não me comportei. Eu estou mudando agora. Agora eu vou escrever minha história. Eu vou copiar tudo que está na Escritura, eu vou trazer para a minha vida. Eu vou ser um bom copista. Eu vou copiar o que Deus escreveu para mim. Você sabe qual é o livro que Deus escreveu para você, para a sua vida? Eu não disse até agora que Deus escreveu um livro para mim e para você, sobre a minha vida e a sua vida? Você sabe qual é o nome desse livro? Qual é o nome desse livro? Diga para o seu irmão. Qual é o nome desse livro? É a Bíblia. A Bíblia contém a maneira que Deus quer que nós vivamos. É a Bíblia. A Bíblia é o livro que Deus escreveu para mim e para você, o livro da nossa vida. E aí eu e você somos bons escribas. O que nós fazemos? Nós copiamos. Fazendo o quê? Escrevendo a nossa história. Vivendo a nossa vida, somos bons copistas. É fácil copiar, né? É difícil é inventar, é fácil copiar. Fácil copiar? Por que as pessoas acham mais fácil copiar e fazer do seu jeito? Apocalipse 20, versículo 12. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, versículo 16, quando Deus vai julgar os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. Ele diz, quando Deus vai julgar os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. Tudo tem uma explicação. Tudo aquilo que eu e você, que nós fazemos, está sendo escrito. Eu queria perguntar para você, seu livro é original ou paraguaiano? Original, copia, você é o escriba, você só copia. Paraguaiano, você é autor. Você é autor, você escreve da sua maneira. Vem a tentação, você peca. Vem a provação, você cai. Vem as dificuldades, você arma do teu jeito, da tua maneira. Seu livro é uma cópia original ou não é uma cópia? Ou é um livro que você escreve da sua maneira? Abriram-se os livros, o livro da onisciência de Deus, onde Deus sabe e conhece todas as coisas e todas as obras dos seres humanos. A questão é, o que eu e você temos feito com a oportunidade que Deus está nos dando? Pensava, continua pensando, sentia, continua sentindo. É impressionante como um crente não se incomoda se ele se converte e é invejoso e ele continua tendo inveja. Quando ele se converteu, ele era medíocre, tinha pensamentos medíocres, tinha comportamento medíocre e ele não consegue mudar. Espera aí um pouquinho. E a ação do Espírito Santo que nos incomoda a nos tornarmos uma nova criatura. Deus tem um plano e um objetivo para mim e para você, que nós sejamos escribas, copistas, que copiamos daqui para a nossa vida. É simples ou não é? Você acha que realmente no livro da sua vida a família está em primeiro lugar? É esse livro que você está lendo? É esse livro que você está escrevendo? No livro que Deus escreve para você? O dinheiro e o trabalho está em primeiro lugar? É esse livro que você está lendo? No livro que Deus escreveu para mim e para você, Ele é o centro, dele é o primeiro lugar. A comunhão é o alvo para tudo quanto é lado. Família, comunhão comigo, trabalho, dificuldade, ou bênção, comunhão, tudo resume e tudo resulta em comunhão comigo, diz o Senhor, em comunhão comigo. Esse é o livro que Deus escreve para nós. E se eu e você somos copiadores autênticos, vamos transcrever deste livro para a nossa vida, deste livro para a nossa vida, deste livro para a nossa vida. Mas pastora, sabe o que é? Tem esse livro aqui, mas eu tenho a minha própria cartilha. Eu tenho a minha própria regra. Rasga, quem pode rasgar a cartilha nessa noite? Sabe qual é o nome da sua cartilha? Sua personalidade. Seu jeito de ser, seu jeito de pensar, seu jeito de reagir, seu jeito. Será que você pode, diante do altar do Senhor hoje, rasgar sua cartilha e pôr fogo nela? Senhor está aqui. A partir de hoje as regras virão do Senhor. As regras não vão vir do que dá, do que pode, do que se consegue, do meu interesse, das minhas motivações. As regras virão do teu altar. Como você está escrevendo a sua vida? Você acha que realmente o livro que Deus escreveu para você é um livro de tristeza, de aborrecimento, de sofrimento, de pecado, de erros, de falhas? Realmente? Não. O livro que Deus escreveu para você é um livro onde você vence e tem sucesso sobre toda espécie e tipo de males. Esse é o livro. E que resulta na sua comunhão com Deus. Esse é o objetivo. Sua vida está sendo escrita. Sua vida está sendo escrita. Você pode estar fazendo algo agora
que vai projetar tristezas e perturbações daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3 e muitos para o resto da vida. E você está fazendo isso não é chorando não, viu? Você já viu quem planta semente ruim chorar? Toda pessoa que erra, erra com o sorrisão aqui, ó. Eu nunca vi ninguém errar, envolvido pelo desejo, pela cobiça. Tipo assim, ó, como eu vou sofrer, ó, como tá ruim. Ó, não, é tipo assim, é isso aí, é minha hora, é minha vez, é o meu desejo, é o meu querer. Só que depois vai chorar amargamente as sementes que plantou com alegria. Cuidado. Você pode estar escrevendo páginas que lá na frente você não vai gostar que elas sejam lidas. Hoje, agora, o que você está escrevendo com respeito à sua vida? O que você está escrevendo com respeito à sua história? O que você pode fazer para melhorar essa originalidade da escrita? O que você pode fazer para copiar adequadamente? Pastora, mas e as minhas razões? E aquilo que eu sei, e aquilo que é justo, e aquilo que é correto. Peraí, não me diga que você é o legislador. Então eu vou me prostrar diante de você, que você é Jesus. Quer dizer que você vai errar a sua escrita? Porque você de uma hora para outra decide ser legislador? Existe um legislador que cria leis, que é o Senhor Jesus. E eu e você só obedecemos. Criamos leis, como nos comportar, como vamos fazer justiça, como vamos responder adequadamente, como vamos fazer. Não somos criadores de leis. Somos obedecedores de mandamento. Um bom escriba, ele sabe abaixar a cabeça na hora certa. Um bom escriba. Você quer saber se você é um escriba verdadeiro ou não? É só olhar o posicionamento da tua cabeça. Tá assim, ó. Olha para um, olha para outro, para a esquerda, para a direita, para trás, repara. O verdadeiro escriba está sempre assim, ó. Por quê? Porque só existe um cabeça, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele manda. E o verdadeiro escriba só está na cópia. E chama-se à direita, e chama-se... Não, estou copiando. Estou copiando. Eu faço uma boa obra. Essa obra se chama minha vida, que será para a glória do Cordeiro. Direita e esquerda, não quero saber. Isso é assunto dele. Isso é assunto dele, passado é assunto dele, futuro é com ele, hoje é o presente, é a caneta na mão, o capítulo que eu estou escrevendo, como eu estou respondendo às aflições, às tribulações, às provações, à bênção. O pior capítulo da sua vida é o capítulo onde você não tem motivo para chorar. Pior capítulo. Cuidado com os capítulos onde você não tem problema. Cuidado com os capítulos onde você não tem nada para te levar para o altar. Onde você vai ter que gerar uma introspecção, uma miséria entendida para poder chorar. Muito cuidado com os capítulos. Sua vida é uma vida de capítulos sem sofrimento? Sem dores? As dores do Messias. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quando eu falo em sofrimento, eu falo do sofrimento que o apóstolo Paulo diz, que até a natureza sofre por esperar a glorificação dos filhos de Deus. Se você quiser dobrar o joelho, você dobra. Queria que você pensasse na história da sua vida. Quantos anos já foram vividos? Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Será que é só isso? 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 Eu não sei se eu vou ter amanhã. Você não sabe se vai ter amanhã. Nós temos o hoje.
Quem sabe você nessa noite diz, pastor, eu tenho tanto arrependimento, tanto arrependimento. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te dar uma notícia boa. O grande escriba, Jesus Cristo, que escreveu a história da redenção nessa terra, ele é aquele que é o único que pode dar uma oportunidade para aqueles que se arrependem e dizem, Senhor, agora vai ser diferente. Eu queria que você olhasse nesta noite para tudo aquilo que tem te amarrado, para tudo aquilo que tem impedido você, para tudo aquilo que tem embaraçado você. Queria que você desse uma olhada para as vezes que você, por falta de fé, por falta de confiança, você errou, falhou. E nessa noite você se arrepende dizendo, Senhor, me perdoa, não quero mais escrever isso na minha vida. Eu não quero mais que exista a escrita de incredulidade. Não quero mais, Senhor, ser tão duro e soberbo, não ouvir os seus conselhos. Quem sabe hoje você está precisando refazer algumas páginas da sua vida, porque um dia você não optou pelos conselhos do Senhor. E você está tendo que refazer páginas da sua vida. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu preciso escrever a minha história. E o capítulo mais importante não é o que foi, mas é o que eu estou escrevendo agora. É o capítulo que fala do meu arrependimento, da minha contrição, do meu quebrantamento. É o capítulo que fala daquilo que eu posso fazer agora. Senhor, eu quero ser um escriba divino. Eu quero ser um escriba autêntico. Eu quero ser um verdadeiro escriba. Eu quero copiar de uma maneira genuína. E eu não quero faltar um hífen, uma vírgula. Eu quero copiar tudo que o Senhor tem para mim. E eu quero que o livro da minha vida seja lido no céu. Como alguém que foi legítimo e que copiou a sua escrita. Diga para o Senhor, Senhor, é assim que eu quero viver. Você que não está gostando da sua história. Você que a sua história é uma história que não se resume na emoção, que não te leva à comunhão, não resume na comunhão. Uma vida sem comunhão. Eu quero que você fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Uma vida que a emoção toma conta, as escritas da emoção. Fala, Senhor, eu quero viver a comunhão contigo. Fala para o escriba do céu. Senhor, me dá uma página em branco, eu quero escrever de novo. Eu quero começar de novo. Eu quero fazer tudo o que eu posso. Eu quero fazer tudo o que eu posso. Eu tenho posto a minha família em primeiro lugar, eu vou mudar isso. Eu tenho posto o meu trabalho em primeiro lugar, eu vou mudar isso. Eu tenho posto meus filhos em primeiro lugar, eu tenho posto o meu cônjuge em primeiro lugar. Minha vida está vazia do Senhor. Eu me tornei uma pessoa religiosa, uma pessoa distante dos teus projetos para mim. E eu quero me consertar nessa noite. Eu quero me consertar nessa noite, Senhor. Eu quero olhar para a sua palavra, eu quero crer na sua palavra, eu quero amar a sua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor vai me ensinar a escrever uma nova história. Você que está disposto a escrever uma nova história, Jesus está aqui. Jesus está aqui, uma história onde a família não ocupa o personagem central. O trabalho não ocupa o personagem central. Nem você ocupa o personagem central. Mas Jesus é o personagem central da sua história. Onde tudo é por Ele, para Ele, nele. Tudo é dele. Feche os seus olhos e fale com Deus. O Senhor está te chamando nesta noite.